boa tarde, boa noite. Nós juntamos aqui, minha equipe esteve olhando e juntou algumas perguntas que pareceram que eram importantes, interessantes da gente responder. Todas são importantes, né? Mas a gente tem que tomar uma decisão e filtrar, porque não dá tempo de responder tudo. E assim, todo esse pensamento da realidade além da vida, tudo que a gente está falando aqui é realidade além da vida. Para nós, a vida em si já não é fácil, né, da gente entender. Eu acho que não. Nossos relacionamentos, nossos desafios, a maneira que as coisas chegam até nós e acontecem de bom, e a maneira que às vezes não acontecem coisas boas, a forma que às vezes há situações que ficam muito tempo emperrado na nossa vida e depois de repente se deslinda. O fato é, a nós só nos resta mantermos a visão no que é importante para cada um de nós. Se nós tirarmos de dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser, a noção do que é importante para nós, a gente não consegue ter um norte na vida, porque as coisas que se apresentam de boas e de ruins nos confundem demais. A vida já tem todos esses desafios. Dentro de você, você sabe o que é importante para você? O que é o que você mais quer nessa vida? Se você tiver que abrir mão de algo, do que você abre mão? Nós temos que ter isso em mente, sabe? Porque senão há situações que se apresentam que são oportunidades, há situações que são desafios e há situações que são ciladas. Se nós não temos presente dentro de nós o que é importante ou não para nós, nós vamos cair nas ciladas, perder as oportunidades e ficar lutando com os desafios sem conseguir chegar num bom ponto para nós. Então é muito importante isso. E eu hoje estive refletindo muito sobre isso. Achei que então era uma coisa legal de eu comentar com vocês. Porque na maioria das vezes, muitos de nós a gente espera que venha uma resposta de fora, né? Ou venha uma solução de fora. Ou a gente gostaria de ir até, não sei, vamos a um centro espírita, vou a um lugar que possa me limpar ou me dar uma resposta. Eu quero obter informações. E isso muitas vezes para nós é uma armadilha. Claro que a gente quer obter informações, né? Mas a ânsia excessiva, ela faz com que a gente perca o critério. Então, eu gosto muito de poder ensinar tudo que eu ensino e poder ajudar cada um de vocês a ter pensamento crítico. Porque se a gente não tem pensamento crítico, como é que a gente faz para separar qual informação é útil para nós ou não? Porque a informação está cheia por aí, né? Mas qual é a útil? Qual é aquela que tem uma afinidade, uma coerência dentro de nós, segundo os nossos princípios, o que nós achamos que é importante, o que nós queremos para a nossa vida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calma, tranquilidade. Arranja um momento que você possa estar sozinho ou sozinha. Pode ser na sua casa. Se você não se sente confortável para isso na sua casa, às vezes o ambiente energético não ajuda, num parque, num café. Num café, se tiver um Starbucks, um cafezinho que é um ambiente aconchegante, vai lá, senta, leva um caderno e para. Pensa, o que é o meu próximo passo? O que é importante? E com isso, a gente já consegue desanuviar, já consegue criar um caminho, fazer um norte para nós próprios e as coisas começam a funcionar. Porque quando a gente fala de energia, tem muito a ver com a qualidade da informação que está na nossa energia. Eu tenho explicado muito sobre o nosso código energético. A energia de cada um de nós tem um código único, que não tem dois iguais. E esse código energético é a chave de tudo que a gente faz. Não é muito fácil de mudar isso, né? Se fosse, a gente evoluía bem mais rápido. Mas é factível. Quando a gente compreende do que se trata, o que está se passando, é super factível. Então, a ideia é essa. Faz essa introspecção. Então, você vai pegar seu caderno e vai fazer algumas notas. Se você só conseguir colocar uma palavra, uma só, já é um grande passo. Então, qual é essa uma palavra que você vai focar? Paz, tranquilidade íntima. Para mim, né, eu quando fazia esse exercício desde sempre, desde que eu era criança, eu colocava paz de espírito.
E eu não sei de onde eu tirava isso da minha cabeça, né? Eu tinha assim 7, 6 anos de idade. Quando eu ia lá, faz um pedido, eu pensava, paz de espírito. Porque sem paz de espírito, na minha opinião, né? Por isso que é o meu pedido, fica muito difícil da gente estar feliz conosco próprios ou fazer qualquer coisa. Mas para outras pessoas vai ser saúde, para ela é o que pega. Para outras pessoas será, não sei, amor, companhia, dinheiro, tranquilidade financeira, porque os momentos nossos são diferentes. Os momentos que a gente vive, os desafios que a gente vive são diferentes. Então, não tem um certo ou errado. O que tem é qual é hoje para você o seu norte, um ponto importante dentro de você, dentro do seu contexto de hoje. Agora, Pedro, pode falar sobre os cursos que você tem planejados para esse ano? Tenho vários, viu, Pedro? Tem um que eu já estou fazendo, já estou gravando, que é um curso sobre nós termos mais estabilidade, defesa. É muito mais sobre entender que tipo de situação nos afeta e técnicas para a gente se ajudar. Eu fiz umas 2 masterclass que falam de temas assim. Uma masterclass tem muito conteúdo. As minhas masterclass, se vocês assistirem, tem algumas gratuitas e tem algumas que estão lá como produto, ou seja, tem algumas no YouTube. Quem de vocês não está me seguindo no YouTube, siga, viu? Eu dou verdadeiras aulas ali. Então tem uma que é 2, na verdade, que estão abertas no YouTube. Tem outras 2 que estão como produto. Elas são aulas de 2 horas. E eu quero fazer um curso que aprofunde, que ensine, quero ensinar técnicas diferentes, treinar junto com vocês ali durante o curso. Então esse aí eu já estou fazendo. E eu vou fazer também um curso sobre clarividência. Mas quero que seja um curso bastante prático, para a gente desenvolver, né? Não ficar só na teoria. Então, essa é outra coisa. E o campo de força. O campo de força já está previsto e eu tenho que fazer esse ano. O campo de força é um curso que me dá bastante trabalho energético e de acompanhar as pessoas. Eu acompanho e é uma responsabilidade que eu tenho, porque é um trabalho muito, muito sério, muito profundo. Por isso que transforma a vida das pessoas. A gente não se transforma com uma coisa superficial, a gente se transforma com uma coisa profunda, né? Então, eu estou vendo quando é que encaixa para eu fazer. Eu vou esperar terminar essa turma em inglês, porque 2 turmas ao mesmo tempo, eu acho que pode ser puxado demais. Esses são os cursos para esse ano, viu? E vão estar disponíveis ainda no primeiro semestre, pelo menos é a minha ideia, né? Tá me contando que um dia antes do meu pai falecer, eu caí no sono ao lado da cama de hospital e acordei com uma vibração muito forte no meu corpo, uma energia muito forte, e no outro dia ele faleceu. Será que foi Não vejo continuação, né? Mas imagino que você está perguntando, será que teve algo a ver, né? Isso que você está descrevendo, esse tipo de vibração que você sentiu, é o estado vibracional. E pode ter acontecido por muitas razões. Pode ter sido um próprio amparador, mentor que chegou e coloca energia em você para você se preparar, ficar forte, fazer o que tem que fazer e ajudar. Pode ser que você esteve fora do corpo ajudando seu pai e você só se lembrou do estado vibracional quando se sentiu dentro do corpo. Para mim, eu sinto que essa é a opção mais provável. Você provavelmente esteve de alguma maneira desconectado, ajudando diretamente ou indiretamente, porque às vezes a gente ajuda com energia, mas não necessariamente está lúcido. Que bom para o seu pai que você esteve ali do lado, né? E que estava um ambiente positivo, porque seja lá como for, se não fosse um ambiente positivo à volta dele, uma energia boa à volta dele, você não teria chegado ao ponto de sentir isso e de ter esse tipo de vivência que você teve. Então, é muito legal, viu? Obrigado por contar para nós. Sincronie 55. Há uns dias eu fiz uma oração invocando um anjo e me parece que entrei no estado vibracional. Como nunca tinha entrado, fiquei com muito medo e senti que alguém estava no quarto. É possível isso? É possível. É possível que ao mesmo tempo coincidiu de alguém estar no quarto. É possível, tudo isso que você falou é possível. E é possível como oração chegar a isso? Claro que sim. Porque quando a gente faz a oração, a gente está sintonizando, né? A gente está tentando entrar numa determinada vibração, vou colocar assim, num pensamento, numa faixa vibracional. E muitas vezes a gente acaba conseguindo de verdade melhorar nossa energia. Muitas vezes até alguns seres se aproximam. Agora,
questão é que quando a gente faz a oração, às vezes aproxima alguém bom, às vezes não. Às vezes aproxima, às vezes não aproxima. Às vezes a gente pode ter, por exemplo, uma intuição correta ou não tem intuição nenhuma. Às vezes funciona, às vezes não. E quando a gente consegue trabalhar com energia diretamente para chegar nesse mesmo ponto, nós temos muito mais controle e muito mais condição de examinar. Não, aqui eu preciso ir mais fundo, eu preciso pôr mais energia. Não, eu preciso ficar por mais tempo nesse trabalho, seja a oração, seja o que for. Então, nos ajuda muito quando a gente consegue também entender o processo energético. Mas muito legal o seu relato, viu? Gostaria de saber por que, às vezes, quando vou dormir, vejo nitidamente algumas imagens estáticas, mesmo de olhos fechados e no escuro. Podem ser 3 coisas diferentes, você tem que ver quais são, né? Qual delas é? Às vezes é só o seu cérebro produzindo imagens. Não deve ser, porque isso aí é o normal e ninguém presta atenção nisso, né? Porque já é o que acontece. Outras vezes é o seu chakra frontal. Seu chakra frontal pode ser que tenha uma tendência a ser mais ativo ou esteja mais ativado em algumas noites. Aí a gente vê cor, parece que vê movimento, vê ondulações, parece como se ficasse mais claro, mais escuro. Mas às vezes a gente tem impressões de coisas mais específicas, um rosto, um ambiente, sabe? E quando é assim mais específico, às vezes já é um início da clarividência. Tudo isso pode acontecer nesses momentos, viu? O Tiago tá me contando assim, né, Tiago? Participei da penúltima turma do programa do curso Campo de Força Energético. Tenho dúvidas quanto a criar um campo de força no quarto quando não se tem a possibilidade de dormir sozinho, visto que sou casado. Até aí eu vou responder por etapas. Até aí sem problema nenhum. A gente vai criar um campo de força, vai ajudar dentro do possível o outro, sem interferir com o livre-arbítrio do outro, se for feito corretamente. Gente, criar um campo de força não é só pensar, mentalizar, desejar e pôr energia de vez em quando no quarto. Tem etapas específicas. Então, estou dando a resposta quanto a um verdadeiro campo de força. Só que o Tiago sabe disso, porque ele participou do curso. Então, Tiago, não tem problema nenhum. Pode fazer. Só que aqui, na sua pergunta, você fala uma outra coisa, que aí já é mais complexo. Você fala assim, são raros os momentos em que apenas um de nós fica na casa para fazer a emissão de energia sozinho. O quanto isso impacta na criação e na sustentação do campo de força. Quando você fala, só é raro a gente ter só um de nós na casa, porque você mora num lugar muito pequenininho, porque você não precisa estar sozinho na casa. O ideal seria que você pudesse trabalhar com energia para montar o campo de força, estando sozinho no quarto. Ah, mas de vez em quando tá aqui minha mulher, tá aqui meu filho, veio para cá. De vez em quando não é problema. O que é de vez em quando? 10% das vezes? 15% das vezes? Se for 30, 40 já não é de vez em quando. Mas de vez em quando não tem problema, porque você está fazendo um trabalho focando uma determinada camada dimensional, uma determinada realidade. Então, não vai espalhando energia para todo mundo que está ali perto, porque a energia não está sendo direcionada para aquelas pessoas e para aquele objetivo. Isso sim, mas tem que ter um momento, né, que você está sozinho no quarto, nem que você tem que pedir licença. Olha, eu vou fazer uma meditaçãozinha de 20 minutos, sei lá, alguma coisa, viu? Mas não tem problema nenhum, não vai interferir em nada, com a sua esposa ou com o que for, não vai interferir em nada, tá? Valeu. Tem uma pergunta aqui, né? Se campo de força é reforma íntima. Campo de força não é reforma íntima, é uma reforma energética. Só que é uma reforma do código energético. Portanto, uma coisa leva a outra. Mas primeiro a gente muda o código energético, tá? Então é um pouco invertido. Mas é isso. Campo de força, gente, é assim. Nós temos informação energética à nossa volta de tudo que a gente já viveu, já manifestou, já pensou, já sonhou, já pensou em silêncio na nossa mente. Tá tudo aqui. Como é que a gente faz para a gente começar a preparar essa informação que está à nossa volta? Quase como se a gente fosse filtrar, limpar, peneirar, tira essa aqui que está excedente, põe outra, reforça uma outra. Então é um trabalho energético. Só que é um trabalho energético que requer que a gente vá conseguindo ver tudo isso. Então não é fazer uma bolha à volta, não é emitir energia para limpar o ambiente. Essas coisas, de alguma maneira, têm alguma relação, mas o campo de força não é. O campo de força é a gente alterar essa informação para ela
funcionar para ela, quero dizer, essa energia, essa informação à nossa volta, funcionar como um filtro do que chega até nós ou não. E de como a nossa energia chega às coisas à nossa volta. E é por isso que a gente daí começa a conseguir realizar coisas que antes não conseguia, solucionar problemas que antes não conseguia. Todos os problemas, não, né? Porque senão a gente não precisaria mais evoluir, já estava feito. Não, mas por camadas a gente vai trabalhando as prioridades. Então, o campo de força é isso, tá? O Henrique Barbosa, tudo bom, Henrique? Tem uma pergunta aqui que é interessante. O Henrique está falando assim, gostaria de saber qual a frequência cerebral de uma pessoa durante uma experiência fora do corpo. Seria um padrão de eletroencefalograma semelhante ao sono REM ou estado de vigília, ou seria um padrão de sono profundo? Com certeza não é sono REM, não é alfa, não é estado de vigília. Quando a gente está numa experiência fora do corpo, completamente fora do corpo, deixa eu acrescentar isso, né? Que já saiu mesmo, que você está vendo fora do corpo, atuando, é sono profundo. Então é teta ou delta, tá? É aí que sai. Isso que eu estou te falando tem um pouco de experiência pessoal, um pouco do que eu vejo nos alunos, nos cursos que eu dou, que eu tenho às vezes cuidando, quero dizer, mentorando, né, assessorando, treinando uma pessoa única, mas também é resultado de pesquisas. Todas as pesquisas clássicas que foram feitas nas últimas décadas sobre experiência fora do corpo apontam isso. Com a experiência nossa, a gente vê que durante o sono REM, a gente não está num bom estado para sair do corpo. Só que é o momento em que a gente está mais próximo a ficar lúcido, né? Por isso que muitas pessoas começam a saída do corpo pelo sonho lúcido. Mas não é uma coisa, não é a outra. Tá? Espero ter respondido, Henrique. Valeu, viu? Obrigada. Um comentário do Odair, e ele está falando assim. Olá, Nancy. São raríssimas as projeções conscientes comigo. Apesar da regularidade da ORV, eu não consigo, identificar o que fiz de direito quando acontecem. É assim mesmo? Não temos nenhum controle? É sempre esperar para acontecer? Daí, não é sempre assim, não. A gente tem controle e muitas vezes dá para fazer muita coisa. Mas, na realidade, eu acho que na maioria dos casos é mais ou menos isso que você está falando aqui. E eu vou dizer por quê. Eu tenho um estudo grande sobre isso, aliás, é um curso que já faz uns 5, 6 anos que eu não dou esse curso. Mas é um curso em que eu estudo todos os fatores envolvidos para a gente conseguir produzir a experiência fora do corpo. E tem dezenas ali. E eu sempre explico assim, é como se a gente estivesse assim, num comando grande, cheio de botões. Por exemplo, numa mesa de som gigante. Não sei se alguém de vocês já foi num estúdio de gravação, mesmo sério, de gravar um cantor, de gravar música, uma coisa profissional de verdade. Quando você vai num estúdio desse, a quantidade de botões, alavancas, controles é enorme. Então, para a gente sair do corpo, a realidade é que são um monte de controles, um monte. Só que eles se ajustam automaticamente. Então, muitas vezes a gente sai do corpo espontâneo. Por isso que a saída do corpo espontânea é tão mais fácil do que a saída do corpo controlado pela vontade. Porque há momentos em que a nossa vontade de sair do corpo, ou alguma coisa que aconteceu, ou a forma que a nossa energia está, ou a presença de um mentor, coisas diferentes, fazem com que alguns desses botõezinhos se ajustem sozinhos. Então, são fatores que são ajustados, variáveis que são ajustadas. Mas, na prática, é difícil para a gente controlar tudo, porque o controle para sair do corpo, uma coisa que eu quero lembrar a todos vocês, controle para sair do corpo tem que ser controlar o corpo físico, controlar o corpo energético, todos os nossos chakras e a conexão energética, controlar o corpo astral não físico e controlar a nossa lucidez, que, portanto, é controlar nosso corpo mental. É complexíssimo. Então, na prática, quando a gente pensa em toda essa complexidade, até que a gente tem muito mais projeções do que se esperaria, né? Não sei se eu consegui responder, mas sim, tem controle. Eu já algumas vezes consegui sair com 100% de controle, mas também não são tantas. Mas, vamos dizer, as que ocorreram, eu consegui entender o que estava ali, qual era o processo. E conheço algumas pessoas que sim, que conseguem sair com 100% de controle, mas às vezes a pessoa faz uma técnica por 3 horas e meia. Então, é ter um controle, mas também é ter uma persistência danada para ir
todas as noites ou todas as tardes, seja lá quando a pessoa faz a técnica, ir ajustando. Então essa complexidade a gente tem que ter em mente, tá? Valeu! Boa pergunta, porque acho que muitos de nós pensam isso, né? O que é? Como é que eu vou lidar com isso? Qual é que é o pulo do gato? Nancy, me conta o pulo do gato. É que são muitos pulos do gato. Então, quando eu respondo baseado no que é a dificuldade mais comum, no que são aquelas coisas que eu vejo pela experiência de ensinar pessoas, que é o que mais limita. Numa época que eu estava praticando sonhos lúcidos, me conta a Paula, eu tive um específico pela manhã em que me sentia caindo do corpo e voando por fora da casa. Foi muito real. Deve ter sido uma projeção astral? Com certeza. Com certeza. Isso aqui não é sonho lúcido. Olha, posso fazer exercícios de EV de olho aberto? Pode. O que você faz não é um exercício de EV. Você faz um exercício de movimentação energética. E o EV pode ocorrer ou não. Na maioria das vezes, não ocorre. Por quê? Porque quando nós estamos na coincidência, estamos alinhados com o corpo físico, tem muito mais barreiras para o estado vibracional se instalar do que quando nós estamos já saindo do corpo ou fora do corpo. Então, é normal que muitas vezes a gente vai trabalhar com energia e nem sempre chegou ao estado vibracional. Isso é normal, tá? Agora, eu não gosto de fazer de olho aberto. Se eu estiver num local público que eu preciso de olho aberto, eu faço. Mas eu prefiro muito mais fechar os olhos porque eu sinto que é mais fácil de eu focar, de concentrar. Focar quer dizer esquecer tudo, tirar tudo da mente, só por atenção na minha energia. Mas se eu tiver que fazer, até conversando com as pessoas, eu faço. A qualidade é a mesma? Às vezes até consigo uma qualidade bem alta, mas algumas vezes não é a mesma qualidade que seria se eu estivesse concentradinha de olho fechado, viu? Olha, tem uma pergunta que eu recebi aqui que eu acho que é legal a gente comentar dentro desse contexto todo que a gente está conversando hoje. A Maria Fátima conta para nós assim: uma pessoa paranormal referiu que eu tinha um espírito junto a mim, que era uma alma gêmea de outra vida do ano 1830, e que ela se alimentava da minha energia, que o meu cansaço era devido a esse acontecimento. Isso é possível? Possível. Quase todas as coisas são, principalmente quando a gente está falando de multidimensionalidade, de espiritualidade. Mas o quanto provável? A maneira que você está me contando aqui, que eu já estou assim quase como que escutando a pessoa falar, me parece que essa pessoa não sabe o que está falando. A minha opinião. Porque tem alguns detalhes aqui que para a pessoa chegar nesse nível de informação, ela teria que ter um tipo de dado que ela não te traz. Então, qual é a conexão? Por que essa pessoa está próxima? E desde quando? Qual é o traço emocional que vincula vocês? O que ela exerce na sua vida? Falar que ela te traz cansaço? Mas cansaço a gente tem por tantas razões. Isso é genérico demais. Isso é uma informação que estaria correta quase que na maioria dos casos. Olha, tem alguém aí que está muito próximo de você, já é muito antigo, te traz esse cansaço. Então, não tem uma especificidade suficiente para eu escutar falar, nossa, essa pessoa captou algo. Por outro lado, tem especificidade suficiente para eu dizer, eu acho que ela está fazendo um quadro bacana aí para você aderir à ideia, para você se sentir bem com a resposta, ou para te levar a algum ponto. Essa é a minha opinião, tá? E, obviamente, eu só estou analisando baseado nas palavras. Não conheço você pessoalmente, nem sei quem falou, mas eu já vi coisas desse tipo. E aí nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos conversando, qual é a ética da pessoa, tá? Já vi de primeira mão, inclusive algumas pessoas que eu mentoria e ajudo, que foram pedir ajuda, pedir informação, e vem umas coisas assim, e depois começa a guiar a vida do indivíduo que ouviu a informação e vai para um rumo que não tinha lógica, desde onde a gente fala, não é nada disso que era. Então, eu não entendo bem da onde vem umas informações dessa, né? Fazer o ato sexual com pessoas que não praticam OV faz mal, mesmo se eu pratico? Não faz mal, não. Pode fazer. Agora, se a pessoa tem energia ruim,
pode sobrar alguma rebarba energética para você. Mas, gente, energia 100% boa ninguém tem. Então não se preocupe com isso. Se a energia é ruim, a pessoa não é boa nem para você fazer ato sexual, nem para você tomar um cafezinho e nem para você passar o fim de semana junto. Caso contrário, você vai lidando com a situação. Eu tenho um curso que eu falei sobre energia sexual, sexualidade, os impactos de tudo isso e está gratuito, tá? Eu acho que é um tema assim, que tem que ficar ali ou muito acessível para vocês. Vai lá no meu website e aproveita enquanto está gratuito. Chama-se Kundalini Energia Sexual, algo assim, tá? Vai esclarecer bastante coisa dessa, mas não se preocupe com isso não. KF Mendonça. Encontrei uma pessoa e enquanto estava conversando com ela, comecei a ver uma fumaça esbranquiçada na frente do rosto dela. E isso já aconteceu com 3 pessoas diferentes que eu conversei. O que será? Clarividência sua. Isso é uma clarividência. Você está vendo ela, a energia dela, a aura ou algo. Agora, quando você vê isso, o que isso quer dizer? Só você vai saber. E você tem que começar a analisar, porque são características de percepção específica sua. Então é quase como se eu olhasse, por exemplo, um desenho muito pequenininho, eu enxergo uma coisa que você não enxerga ou vice-versa, porque a nossa acuidade visual é diferente, porque a nossa capacidade cerebral de processar aquele desenho miudinho é diferente. É a mesma coisa com as nossas capacidades psíquicas. Nós podemos estar vendo algo que é nós que temos que interpretar, tá? Então é mais ou menos isso. Meditação induz a óbvio? Não. Nada induz a óbvio. A óbvio é igual você estar sobre uma máquina de exercício e fazer o exercício. Ou você faz, ou você não faz. Viu? Você pode ter induzido o estado vibracional, porque é um fenômeno. Mas a óbvio não. Tem que ficar muito de olho nisso. Quem de vocês ainda não fez o download do meu livro Projeção Astral, vale muito a pena. Tem bastante informação nova ali para entender, para aprender. Então, não sei se vocês sabem que eu tenho esse livro gratuito disponível. Lá no meu website, quando você entrar, você já vai logo ver. Quem está no Instagram, pode ir lá na bio que está lá também. Gente, eu acho que é esse o nosso papo de hoje, né? Pensem muito no que eu falei no início, viu? Você estabelecer para você o que é o importante. Porque trabalhar com energia é uma coisa, sem um norte na nossa mente, fica bem mais complicado. Não se esqueça de dar o seu like se você está comigo no Instagram ou no YouTube. Isso é importante, que a gente vai cada vez mais conseguindo se comunicar. Um enorme abraço para vocês, viu?